Vamos lá, então, pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início aqui à nossa entrevista coletiva com o treinador Claudinei Oliveira. Claudinei, boa noite. Aquilo que o Londrina fez com a Ferroviária, dá a impressão que o Marcelo Cabo armou para o Londrina. Gostaria que você falasse das dificuldades que você enfrentou e o resultado em si, que estrago faz ou não, dependendo daquilo que o Londrina planeja aí para os próximos jogos, principalmente 2 fora agora na sequência. Assim, boa noite. Eu acho que são jogos distintos, né? Eu acho que o que a gente fez com a Ferroviária, a gente foi muito impositivo contra a Ferroviária, né? O goleiro da Ferroviária foi o melhor em campo. Hoje o Gabriel não foi o melhor em campo. O Gabriel fez uma outra defesa, eles tiveram uma outra chance, a gente teve as melhores chances. O Luiz Daniel fez defesas difíceis. Eu acho que a gente foi muito mais, tinha muito mais superioridade em relação à Ferroviária do que o Floresta, que o Floresta veio se defender. É claro que escapar em algum contra-ataque, até alguma situação que ia levar vantagem. A gente tem que frisar que antes desse jogo aí, dos últimos 15 pontos, o Floresta tinha feito 11. Né, isso aí foi passado para os atletas, eles a gente tinha um comprometimento de cerca de 71%, 72% aí de aproveitamento, ou coisa parecida. Então, uma equipe que vem pontuando muito bem, tem uma invencibilidade de 6 ou 7, acho que hoje, com 7 jogos com o de hoje. Então, uma equipe que está num momento de crescente na competição. Né? Foram contratados alguns atletas, a equipe encaixou e vem assim, ninguém dá nada de graça nesse final de campeonato. Né? A gente venceu o Caxias aqui, foi difícil. Os últimos 4 jogos, o Caxias venceu 3, só perdeu para nós. Então, assim, as coisas vão afunilando, isso acontece na Série C, na Série B, na Série A. Às vezes chega quando termina o turno da Série B, você fala assim, não vai precisar de 45 para escapar. E no final os caras começam a pontuar, quem está embaixo ganha de quem está em cima. E assim são os campeonatos, né? A urgência, a necessidade do resultado faz com que as equipes se fechem. Eu acho que no segundo tempo nosso a gente foi bem positivo. Tínhamos uma chance com o Daniel no primeiro tempo já, que poderíamos ter feito 1-0. Tínhamos algumas situações no segundo, uma equipe que se fecha bem, é difícil no futebol em geral. Quando a equipe marca bem, a gente conseguir criar, conseguir chegar. Isso aí é para o Londrina, é para a seleção brasileira. Nós tivemos na seleção brasileira o Fernando Diniz, que é o cara que tem mais mecanismo para jogar. E quando pegava adversários fechados era difícil, né? Sofreu com o Uruguai, sofreu com a Venezuela. Tendo os melhores jogadores, um grande treinador, com muito mecanismo para jogar. Então, quando o adversário se fecha, marca bem, é difícil você entrar. A gente tentou de todas as formas, fizemos as trocas que julgamos necessárias. Infelizmente, a bola não entrou. Né? E felizmente a gente também não sofreu gols. Terceiro jogo sofreu gols, uma coisa positiva também para a sequência. É lógico que a gente fica chateado porque o nosso torcedor compareceu talvez no maior público que a gente teve aqui, até em virtude daquele jogo contra a Ferroviária que foi muito bom. Mas eu falava para os atletas durante a semana, até logo no intervalo do coletivo, eu falei para eles, olha, vocês jogaram com uma equipe que está invicta, porque é uma equipe que espera só, não tem tanta pressão na bola que a Ferroviária. Né? O Floresta é um time diferente, tem mais força, mais pé na bola. E era um outro tipo de jogo. Né? E a gente tentou de todas as formas fazer o gol, fizemos as trocas, pusemos o jogador de Berá, pusemos um meia mais alto que é o Inco para nos ajudar no jogo aéreo. E infelizmente hoje a gente conseguiu fazer o gol. E com relação à sequência da competição, agora a gente tem que buscar ponto fora de casa. A gente tem 2 jogos fora contra concorrentes diretos. E vamos ter que buscar. Né? Não tem outro remédio. Vamos ter que jogar esses jogos e buscar uma vitória fora, para a gente não precisar no último jogo estar pendurado aqui contra o Náutico. Claudinei, boa noite. No primeiro tempo você chamou o Gustavo França ali, conversou com ele. No primeiro tempo ele caiu bastante ali pela direita. Queria que você falasse da função dele enquanto ele esteve em campo e que tipo de falta. Claro que tudo é um conjunto, um elenco, não são 11 jogadores, né? São vários, né? Mas que tipo de falta fez o Longini na partida de hoje? Então, aquela hora que eu chamei o Gustavo, assim, a gente inverteu, porque o Gustavo, no princípio, jogaria do lado esquerdo, na hora da marcação ele teria mais do lado esquerdo e o Cádio do lado direito. Aí, como o Marcelo é um cara que sai mais pro jogo do que o outro volante deles, que agora não está me falhando o nome, número 3 deles, que é um zagueiro que joga de volante, Lucas. Então, não tinha sentido a gente deixar o França percorrer mais espaço para retornar, sendo que quem saía mais saiu do outro lado. Então, a gente trocou o lado do Cádio e do França, para a gente poder ficar numa situação mais confortável para o França. E ele vindo ali, ele acabou em cima do Pará, gerando boas triangulações ali com o Carlson e com o Maurício. O Longini, assim, é outra característica, né? O Longini é um cara seria um cara mais para pifar, para ter a bola no pé, para cadenciar mais o jogo. O França é um cara mais de atacar espaço, finalizar de média distância. São meias características diferentes. Então, assim, não sei se no jogo de hoje também faria tanta diferença para isso no Longini. Faria questão de ritmo de jogo, entrosamento. Ele vem num bom momento, vem fazendo bons jogos. Se recuperou bem aí depois dos últimos jogos aí, que fez o gol, inclusive aqui importante para nós. Estava bem no jogo da Ferroviária até sair. Então, assim, são jogadores de características diferentes, como a gente lançou mão do Inco, que já é um meia, né, com 1,87 m, pode fazer meia beirada, é um cara que já boa presença de área, protege bem a bola, né, conseguiu participar de algumas
boas jogadas ofensivas ali. Então muda a característica, mas todos, como você falou, todos são importantes, a gente conta com todos e a gente está procurando lançar a mão do que a gente tem de melhor para os jogos. Claudinei, boa noite. 3 rodadas para terminar o campeonato. E como você falou, todo time tem algum interesse, né? Ou brigando lá embaixo, ou tentando chegar. O que você projeta? Esse jogo de domingo é um confronto direto. O Figueirense tem 3 pontos a menos que o Londrina. E essa reta final aí, me parece que talvez aquela meta de 30 pontos, talvez menos, seja suficiente. O que você está projetando aí para a sequência e principalmente esse jogo do domingo? O jogo de domingo é fundamental a gente não perder, né? Se o Figueirense, qualquer vitória do Figueirense, eles for com uma vitória a mais que a gente, nos ultrapassam na tabela. Então é fundamental esse jogo aí. Mais uma vez a gente encarar como jogo do acesso, entrar 100% por 100 por hora, 100% no jogo, todo mundo se doando ao máximo. Vai ser um jogo difícil lá no Scarpelli, né? Talvez se a gente tivesse vencido, eles viriam já com outro espírito, mas com esse empate eles vêm com a chance de nos ultrapassar, né? A gente faria um jogo que eles não teriam como nos ultrapassar, agora eles têm a chance de nos ultrapassar na tabela. Então tá ligado, a gente não sabe essa questão de pontuação, vamos ver como é que vai ser o jogo do Remo amanhã, né? Se o Remo vence ou não vence, para ver a pontuação do Remo. É difícil a gente cravar. O que a gente tem, como eu falei, a gente tem como parâmetro que com 29 pontos já teve gente que ficou de fora e com 30 não. Então a gente vai buscar os 30, estamos com 25. Aí seriam 2 vitórias, fazer 31, uma vitória e 2 empates para fazer os 30. Vamos buscar isso. Acho que a gente já mostrou que tem condição de vencer fora de casa, já vencemos, já jogamos muito bem fora de casa. É saber jogar o jogo, estudar bem o adversário, né? Escolher os melhores atletas para a gente estar em campo, fazer um grande jogo em Florianópolis e vencer o Figueira. Boa noite, Claudinei. Acho que não era o resultado que vocês queriam hoje. No primeiro tempo, pareceu que o Londrina estava buscando ali pelas bolas longas e também por cruzamentos achar suas jogadas. Teve muitas chances de gol, mas não conseguiu converter. Acho que nos últimos 5 minutos do primeiro tempo, o Amorim teve pelo menos umas 3 chances e não conseguiu abrir o placar. No segundo tempo, parece que o Londrina não conseguiu mais criar. As substituições que você fez ao longo do segundo tempo, você acha que surtiu efeito? Faltou alguma ousadia para tirar ou o Cadi ou o Tauan, continuar com os dois até o final? Ou você acha que as substituições surtiram efeito, só não foi o dia de sorte do Londrina mesmo? A gente seguiu o padrão que a gente tem utilizado, né? Teve outros jogos que a gente não tirou os volantes, a gente ganhou no final do jogo, empatou no final do jogo. Então, assim, a gente não pode achar que o dia que está certo está perfeito, o dia que não ganhou o jogo está errado, ficar com os 2 volantes. Né? A gente fica com consciência defensiva até para poder liberar, às vezes, os outros jogadores para atacarem mais, que entraram descansados. Então, assim, a questão de ousadia, a gente está jogando um acesso aí. Às vezes um ponto hoje vale mais do que nenhum. Então não adianta você também ter um ponto e jogar fora, né? Tentar vencer de qualquer jeito, expor o time, às vezes jogar do jeito que você nunca treinou. Vai botar um volante, 5 atacantes, vai ganhar o jogo. Nunca treinamos assim, então a chance de dar certo é menor. Né? A gente perguntou até a questão do desgaste do Cadi, como é que ele estava bem para terminar o jogo. Eu acho que a gente fez o que a gente vem fazendo, vem mantendo um padrão. Geralmente a gente mantém 2 volantes em campo, salvo raras exceções, que a gente acha que dá uma consistência boa para a gente. E com relação ao segundo tempo, assim, o primeiro tempo o Floresta ainda tentou jogar. No segundo tempo, com esse bom momento, como a gente terminou muito bem o primeiro tempo, no segundo tempo eles já vieram mais preocupados em não tomar o gol do que em nos incomodar. Então, a gente teve a bola e é o que falei, é difícil você criar com o adversário bem postado, tem o mérito do adversário também estar bem postado, a gente rodou a bola, tentamos alternativas, no primeiro tempo a gente optou pela bola longa às vezes, porque era uma situação que a gente achou que a gente poderia levar vantagem com o Carlos e com o Iago, né? A linha deles às vezes ficava um pouco alta, essa bola nas costas a gente poderia aproveitar, às vezes o passe não saiu perfeito. E cruzamento na área a gente tem que aproveitar, o Daniel Amorim é muito alto, como a equipe dele jogava também os cruzamentos em cima do Lohan, que é um jogador que incomoda ali no jogo aéreo. É o que a gente vem fazendo na competição, né? E infelizmente hoje a gente não conseguiu fazer o gol. Tivemos chance, como você falou, tivemos várias chances, né? E não conseguimos concluir bem hoje para fazer o gol. Boa noite, Claudinei. Hoje não tivemos Thiago Enes nem Longini. A projeção dos jogadores voltarem, ainda pensando em 2 jogos fora de casa. Você perde o Cálice na próxima partida. O que você pensa para o jogo lá em Florianópolis? Então, a gente não sabe. O Longini ele chegou a fazer uma tentativa ali na quinta, na sexta, né? Que vocês estiveram lá com a gente. Vocês estavam até aquecendo ali, depois no aquecimento ele sentiu. E achou que ficou desconfortável para ele jogar, estava sem confiança, achou que poderia prejudicar, ou se prejudicar a lesão, ou até prejudicar a equipe por não estar 100%. Eu achei bacana da parte dele ter essa noção e informar isso, né? Poderia falar, vou jogar de qualquer jeito, 70%, 60%, vou para o jogo. Ele foi parceiro nesse sentido, né? Abriu mão da vaidade de querer estar em campo, sabendo que não estava 100%. Eu acredito que vai tratar mais essa semana, a gente vai reavaliar. O Thiago Enes deve voltar para começar a fazer a transição amanhã. Então vamos ver como é que ele reage aí. É uma situação dele
é difícil, é um músculo do chute, né? Para bater na bola, ver como é que vai se sentir, tem que ir aos pouquinhos, gradativamente. Não sei se para o próximo jogo dá, acredito que contra o Remo é mais fácil que ele esteja à disposição. E vamos trabalhar essa semana. A gente não tem o Cássio, mas tem Henrique, tem o Chaporã, tem o Ingrid que chegou, tem o Everton que sempre entra bem. Então a gente tem um elenco bom aí para a sequência, né? O Cássio vai fazer falta por sua característica, o cara que tem sempre entrado bem, nos ajudado. Mas a gente tem outros jogadores que podem suprir a ausência dele também, como de qualquer outro. A gente tem um grupo muito forte. Boa noite, professor. Justamente essa situação do Thiago Enes, que o Maurício, pela esquerda, ele fazia uma dobradinha muito boa com o Iago Telles, que para mim é um dos melhores do Londrina, e acabavam aproveitando muito as jogadas pelo lado esquerdo. O Jefferson fica mais contido. Isso é estilo de jogo do atleta? É pedido seu? Haveria oportunidade de, para um próximo jogo, caso o Thiago Enes continue de fora, ter uma opção do Jefferson fazer mais essa passada juntamente com o Iago Telles para aproveitar mais o lado esquerdo, ou até mesmo o próprio Maurício voltar e fazer, que ele puxa muito bem para a perna direita no meio. Essa dobradinha Maurício e Iago Telles que funcionava? Funcionava muito bem, né? Por isso que nos 2 últimos jogos a gente, quando fez a troca, é até chato pro Caio Roque, né? O Caio Roque tá ali para entrar e daqui a pouco você põe um cara na direita e muda o Maurício para a esquerda, porque o Maurício realmente na esquerda, né, vinha fazendo toda a diferença para a gente com gols e assistências, né? Não fez um mau primeiro tempo pelo lado direito, eu acho que ele foi bem. Pois eu acho que o Cabo orientou já a ter uma cobertura maior para aquele lado, fechou mais o lado direito ali, trocou o extremo para marcar o Maurício, a gente botou o Maurício pro lado de cá e botou o Riquelme ali, né, que é um menino que tem treinado como lateral, não é um lateral de ofício, mas faz a lateral também ali. E a gente fica nessa dúvida, né, de tirar o Maurício da esquerda, que ele vinha muito bem, né, ou não aproveitar o Jefferson. Com relação ao Jefferson, é um cara que tem uma qualidade técnica de passe muito boa, né, um passe muito apurado. É um cara que nos últimos anos não tem tido uma sequência tão grande de jogos, então você exige que o Jefferson esteja toda hora ultrapassando. Talvez ele não suporte boa parte do jogo, então ele tem que ir aos pouquinhos, é gradativo. Mas por característica, ele é um jogador mais de jogar, um lateral mais construtor do que um lateral de último terço, de estar ultrapassando toda hora, fazer cruzamento toda hora, né? Ele é um cara técnico e a gente procura sempre jogar a bola no pé dele para ele começar a construção, ele achar o passe, tomar as decisões. E eu acho que é um jogador que ajuda mais nesse sentido do que a gente simplesmente falar, Jefferson, é para só atacar toda hora e botar o Iago para dentro para ele fazer a ultrapassagem. Você vê que o cruzamento dele já dá intermediária, de bico da área já é bom, ele não precisa chegar na linha de fundo fazer cruzamentos de qualidade. Gol do Everton aqui de cabeça contra o Caxias, contra o Tombense. Foi um belo cruzamento dele, então assim, características diferentes, né? O Maurício traz para dentro e finaliza, o Jefferson é qualidade, o Carioca talvez desse corredor que você está falando, mas a gente mantém o Maurício na direita, não sei o quanto que é interessante manter o Maurício na direita, então a gente tem uma semana para pensar, né? E tomar a melhor decisão e estudar o Figueirense, ver qual é a situação, mas a gente já tinha falado com relação ao Maurício do lado esquerdo, que foi uma grata surpresa, acho que ninguém esperava que ele fosse jogar tanto do lado esquerdo, e aí acaba gerando essa dúvida em vocês, na gente, no torcedor, todo mundo fica sentindo falta dos 2, 3 chutes por jogo que o Maurício dava de fora da área e gerava problema para o adversário. Boa noite, Claudinei. Boa noite. Bom, falando aí nessa questão da pontuação, Londrina até teve sorte nessa rodada com os outros resultados. Faltam alguns jogos ainda, né? Mas o Ipiranga acabou perdendo, enfim, outros também. Você já falou dessa projeção, mas voltando nisso, até a torcida, quando eu conversei com eles, falaram sobre isso, né? Da sorte que a gente teve nessa rodada, apesar do empate em casa. Sim, os resultados não foram ruins. Se a gente tivesse ganho, seria uma rodada maravilhosa, perfeita, né? A gente não ganhou dos males o menor, né? Se tivesse terminado como estava ali o Volta Redonda perdendo para o Tombense, o Botafogo perdendo para o Figueirense, seria muito mais complicado. A gente iria para lá em desvantagem em relação ao Figueirense, com a obrigação de vencê-los. A gente teve uma rodada favorável, não fizemos a nossa parte como gostaríamos, né? Mais uma vez, agradecer ao torcedor que veio e apoiou. Não vaiou nem no final do jogo, com resultado negativo, acho que eles reconheceram a entrega de todo mundo. A gente precisa do torcedor mais do que nunca, esses jogos vão ser assim, eu falei isso aí faz algumas rodadas já que eu falando com vocês, eu falei isso, que não ia ter facilidade, que a tabela era difícil, todo mundo está brigando por alguma coisa e a coisa está se comprovando, a gente sabe como funciona essa reta final de competição. Então agora é focar, né, fazer um grande trabalho essa semana, trabalhar bastante, trabalhar firme, de cima do adversário, não deixar escapar nenhum detalhe, para que a gente possa ir lá e voltar com uma vitória. Acho que tem todas as condições de vencer, como eu falei, a gente pode vencer, empatar e perder de qualquer adversário dentro e fora, depende muito da gente, do nosso comportamento, da nossa entrega. E hoje só um detalhe do jogo, né, só para não deixar passar, e também não é culpa do árbitro, não quer dizer que se ele desse mais um minuto de acréscimo, a gente faria o gol. Talvez a gente não fez em 100, não vamos fazer nenhuma a mais. Mas o primeiro tempo, se vocês lembrarem, teve uma falta, já tinha passado o tempo, ele deu mais um minuto para se cobrar a falta. E aí, depois que ele deu 5, o Marcelo saiu de maca,
né? A Maca entrou, esperou, ele não deu mais um minuto de jogo. Podia não fazer nenhuma mais, mas talvez o Londrina fizesse. O Londrina já fez resultados no último minuto, a gente já ganhou no último minuto. Então, assim, esse tipo de coisa que a gente tem que não entende às vezes, não é, volta a falar, ninguém está jogando a responsabilidade para o árbitro, nós tivemos 90, 100 minutos para fazer o gol, não fizemos. Mas é só a falta de critério que a gente estranha, né? E às vezes com a colaboração, às vezes do quarto árbitro, que é da nossa federação. A gente já teve um jogo lá contra o São José, que o quarto árbitro de Porto Alegre anulou nosso gol, ele anulou nosso gol, tomou a pressão do Pinga, anulou nosso gol. E aqui os nossos quarto árbitros, às vezes tudo que a gente vai falar, a gente está errado, eles vão a favor dos caras, entendeu? Não colaboram, não tem que ajudar a gente, tem que procurar ser correto. Eu fui questionar o Andrei, ele falou, não, aquela parada demorou 12 segundos. Falei, 12 segundos? Os caras, para correr 100 metros da Olimpíada em 10 é um sacrifício. O cara demorou em 12, ele entrou com a maca, botou o cara na maca, tirou a maca, o cara em 12 segundos. É um absurdo. Então, assim, é melhor não falar nada do que dar uma justificativa dessa. Então, é só pontuar isso aí, porque a gente sai aborrecido. Até conversei com o árbitro com educação, não me deu cartão, nada. Até elogiei ele, que ele tem uma boa arbitragem, mas esses detalhezinhos, às vezes, para a gente faz falta, porque a gente já ganhou no último minuto, vocês sabem disso, né? O Londrina não desiste até o final do jogo. Tudo bem, Claudinei, boa noite. Dentro do que você projeta para o próximo final de semana, é um adversário que está muito próximo do Londrina, é um confronto direto, e você conhece muito bem toda a energia que tem lá no Scarpelli, a pressão da torcida, a questão do gramado. Queria que você fizesse um relato também, uma projeção com relação a enfrentar o Figueirense de volta. Então, Rafa, faz tempo que eu não jogo no Scarpelli, assim. Geralmente o gramado é muito bom, né? Assim, do nível, assim, às vezes até melhor que o da Ressacada, do nível da Ressacada, que a Ressacada esse ano teve um momento que estava muito ruim. É um adversário que o torcedor, até em cima do nosso resultado, eles sabem que uma vitória eles ultrapassam a gente, eles vão mobilizar todo mundo lá, com certeza. É um jogo grande, jogo bom de jogar. Eu acho que é um jogo que os jogadores já entram o nível de concentração lá em cima, mobilizados, um jogo grande, casa cheia, tanto eles quanto nós. Então a gente tem que estudar bem o adversário, jogar com inteligência, né? Não abrir mão de jogar, de marcar alto, como a gente marcou a Ferroviária, né? Como a gente tentou marcar aqui, sempre marcando pressão lá em cima, tentando o protagonismo do jogo, mas tem inteligência, daqui a pouco em algum momento do jogo, o empate está confortável, a gente não abre mão desse empate que nos deixa na frente do Figueirense. A gente tem que saber agora jogar com a tabela, jogar com o campeonato, como eu comentei aqui, a gente hoje, vamos fazer uma loucura, vamos botar um monte de atacante lá, tirar zagueiro, aí você toma um gol, aí, às vezes você sai com um ponto, sai com 0. Aí esse ponto pode fazer falta na frente. Então ter essa inteligência, tomar as melhores decisões e fazer uma grande semana de treino. Lá vai ser difícil, mas é possível vencer o Figueirense, é possível vencer o Remo, é possível vencer qualquer adversário, porque a nossa equipe é boa, tem jogado bem, tem sido consistente. Uma equipe que não toma gol há 3 jogos, né? E não é que não toma gol. O Gabriel até, acho que o primeiro jogo contra o Caxias, ele fez algumas grandes defesas. Hoje fez boas defesas, mas não precisou fazer milagres, né? Como os outros goleiros têm precisado fazer contra nós. Então eu acho que a gente defensivamente a gente evoluiu. A gente precisa fazer os gols, mas defensivamente a gente está bem mais consistente. Corrigimos algumas situações de quebra de linha que eu acho que ficou bem interessante para a gente ter essa consistência na reta final.